Estamos a falar de uma exposição à moratória de 22%, quando a média da União Europeia foi 7,5%. Só há duas economias, e que são economias muito frágeis, como nós conhecemos, a da Hungria e a do Chipre, que estão acima da nossa. Estamos a falar de mais de 45 mil milhões de euros em moratória em Portugal, ainda que sejam particulares e empresas. Se nós olharmos para uma economia forte, como é o caso da Alemanha, eles não chegam a 3% de exposição à moratória. Portugal tem 22% e qualquer coisa. É, de facto, muito importante. Isto cria uma grande incerteza e uma grande preocupação para todas as entidades em Portugal. Portanto, falamos do governo, falamos do regulador, falamos da banca, e essa relevância é evidente. Aliás, se nós olharmos para o relatório de estabilidade financeira que o Banco de Portugal emitiu no final de 2020, a palavra moratória aparece 140 vezes nesse relatório. É um relatório que evidencia os riscos e as vulnerabilidades do país, portanto, 140 vezes foi focada a palavra moratória, e isto diz bem da importância que lhe é dada. Olá a todos, aqui estamos para mais um Motorcast do Stand Virtual. É com imenso prazer que hoje temos aqui um representante uma das maiores entidades financeiras no setor automóvel, que é a Cofidis. Temos connosco o Licínio Santos, que é responsável por toda a área comercial e também membro da administração da Cofidis em Portugal. Ele que é licenciado em gestão e tem um mestrado em termos de gestão comercial, que se vê aqui que enquadra muito bem nas funções que ele tem. Ele durante 9 anos esteve na BNP Paribas e está nos últimos 8 anos na Cofidis, nas funções que vos comentava. E é exatamente por aqui que eu começo em trazer o Licínio. Licínio, tudo bem? Bem-vindo ao Motorcast do Stand Virtual. Olá, Nuno. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Sei que percebo que ainda estamos os dois aqui com os logotipos para trás, mas tu estás aí com um enquadramento ainda mais bem, como alguém da área bancária, com certeza com uma coisa bem mais enquadrada, com uma belíssima madeira e com o símbolo da Cofidis. Estás muito bem. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. E o enquadramento que eu gostaria aqui de fazer antes de entrarmos, para já as pessoas conhecerem-te um bocadinho, acho que hoje em dia, e se eu não me engano foi há uns meses atrás que acabaste por assumir a responsabilidade total em termos comerciais, não é? Estavas mais focado, penso, no tema das motas. Hoje em dia tens toda a parte automóvel dentro da Cofidis. Parabéns também por essa evolução, e naturalmente és uma pessoa muito importante para os nossos clientes, porque eu acho que a grande maioria dos nossos clientes, para além de conhecer a Cofidis, inclusive trabalha convosco, de uma forma ou de outra. Não é? E por isso hoje em dia, como sabemos, o crédito automóvel é um dos passos mais importantes na jornada do consumidor. Tu até nos poderás comentar, mas até nos novos e nos usados, o financiamento é absolutamente crítico para a concretização das vendas. Mas antes de entrar nisto, e que temos aqui várias vertentes, depois de termos fechado um ano onde a pandemia apareceu, entramos em novo ano com nova pandemia e com novo confinamento. No dia em que hoje estamos a gravar é o dia em que o Primeiro-Ministro vai eventualmente anunciar o plano de desconfinamento. Quando for para o ar, que será para a semana, já talvez teremos com algumas outras novidades. Mas começava por ti, Licínio, que é para as pessoas conhecerem um bocadinho, tu que também já tens aqui, e se isto terá, estás também pelo menos há 10 anos no setor automóvel, se não mais, não é? Ou seja, já tens aqui um histórico alargado, e nomeadamente na área de crédito. A primeira pergunta que te fazia é, qual foi o primeiro carro que tu tiveste? Bom, antes de mais, obrigado, Nuno. Só para complementar, eu era diretor comercial para toda a atividade não automóvel, portanto, não só o negócio da moto, todo o negócio business to business da empresa não automóvel, e agora há 6 meses assumi também, portanto, agreguei com o negócio automóvel. O meu primeiro carro foi um Renault Clio 1.9D comercial de 1998. Portanto, logo ali a seguir a tirar a carta, foi o meu primeiro carro. Que maravilha, estás a ver? Epá, então, na altura, agora talvez não seja tão evidente, mas eu lembro que na nossa altura a questão dos comerciais fazia todo sentido, porque tinha ali um benefício fiscal muito significativo, e então a gente ficava só com aqueles 2 lugares, e que era um clássico nos Ibizas, ou mesmo também nos clubes. Olha, mas agora de uma forma mais transversal, tu que estás aqui também no setor automóvel, se tu tivesses que eleger o que é que achas que foi o carro mais bem produzido até agora, o que é para ti esse carro icónico?
Olha, uma pergunta um bocadinho ingrata para quem gosta de automóveis, porque há tanto carro com história e com performance, portanto, eleger um apenas é difícil, mas eu elegeria o Porsche Boxster. Eu sou um grande fã da Porsche desde muito jovem, é o meu carro de fim de semana, portanto, e acho que é um carro muito equilibrado, com um chassi dinâmico, com um motor central, portanto, é um carro que tanto nos permite o super desportivo com a alma Porsche que nós lhe conhecemos para fazer uma serra, portanto, e um conjunto de curvas encadeadas ao mais alto estilo, como depois nos permite ter aquela elegância de um passeio cabrio junto à praia, uma noite de verão com 25 graus, portanto, é um carro fabuloso que eu de facto adoro. E é um carro com história, portanto, faz este 25 anos desde o seu lançamento. Inclusive, por acaso, não sei se tiveste a oportunidade de ver, mas um dos últimos motorcasts que nós fizemos foi com o Nuno Cargo Costa, que é o responsável de marketing da Porsche Ibérica, e eu próprio não elegi exatamente esse, mas elegeu o Porsche 911, que ainda é um histórico, mas exatamente na mesma linha. Não é? E, por fim, tu já percebi que tens essa apetência e tens esse prazer de fim de semana de ter esse carro que te dá mais prazer de condução, e quando agarras nesse teu Porsche Boxster, o que é para ti esse tipo, ter um bocadinho de raio para ir a qualquer parte aqui do nosso, particularmente se calhar em Portugal continental, mas pode ser que seja na Madeira, uma estrada que para ti que se dá mesmo de facto gozo conduzir o teu Porsche Boxster? Olha, nós em Portugal temos esta facilidade, condições climatéricas fantásticas, estradas fantásticas. Eu diria que nós no Alentejo temos estradas fabulosas, na zona da Serra da Estrela temos estradas fabulosas, mas eu até, fazendo aqui jus às minhas origens nortenhas, tenho que eleger a Nacional 222, no Alto Douro Vinheteiro, que para mim é uma estrada absolutamente fabulosa. Eu já lá fiz milhares de quilómetros, seja de carro, seja de moto. Muitos sábados eu saí de manhã, cheguei ao final da tarde com um sorriso de orelha a orelha, porque é uma estrada com um miticismo, com uma beleza absolutamente incrível. Eu penso que já também tivemos exatamente essa mesma estrada aqui refletida por outra pessoa, se eu bem me lembro. Olha, entrando agora um bocadinho mais no negócio, obrigado também por este momento um bocadinho das pessoas te conhecerem um bocadinho mais nesta perspectiva automóvel, não é? E por isso, neste momento, estamos a fazer a entrevista, como eu comentava há pouco, ainda estamos em confinamento, saberemos as medidas hoje do plano de desconfinamento e, de facto, a pergunta que eu te fazia aqui em termos do mercado, ter essa noção, porque, como sabes, este motorcast vai para o ar e depois, normalmente, acaba por 2, 3 mil pessoas veem este motorcast ao longo das próximas semanas, e perguntava, de facto, como é que tem sido esta evolução do acesso ao crédito automóvel, tendo em conta, não é, que de alguma forma, e tu sabrás tão bem como eu, o mercado de usados caiu 11%, o mercado de novos caiu menos 34%, e nesse sentido, como é que vocês também se adaptaram, porque em muitos destes momentos foi necessário passar a fazer o financiamento de uma forma diferente, não tão nos processos habituais que vocês estavam, mas digitalizar mais. Eu cheguei a falar aqui com outras pessoas, particularmente vocês que são um banco, ter as pessoas a trabalhar de casa e as VPNs e as seguranças foi, por exemplo, muito mais complicado no stand virtual, porque nós fomos todos para casa, estamos todos habituados a trabalhar remotamente. O banco não é bem assim, não é? Como é que foi todo este processo? Como é que ligas isto à pandemia e à evolução do mercado de novos e usados durante o ano passado? Olha, nós adaptamos-nos muito bem. Nós, felizmente, temos tentado estar aqui um bocadinho na vanguarda e estar aqui um bocadinho na proatividade. E, portanto, nós, curiosamente, um mês antes do início da pandemia, antes de fevereiro do ano passado, nós lançamos em todo o mercado o nosso modelo de full online, portanto um processo absolutamente automatizado e 100% paper-free, que inclui desde o carregamento da proposta na nossa aplicação web, ao upload dos documentos nessa mesma aplicação, inclusivamente o culminar com a assinatura digital por parte do cliente. Isto acabou, ainda que nós naturalmente não tivéssemos, ninguém tinha conhecimento de que teríamos o contexto que acabamos por viver, mas acabou por ser aqui um acelerador e um facilitador para os nossos parceiros e para todos os comerciantes de automóvel, que viram, no fundo, aqui uma oportunidade de poder continuar a fazer algum do seu negócio, mesmo não tendo estas limitações ou estas restrições verificadas.
Nós tivemos que nos adaptar, como todas as empresas, todas as instituições. É verdade que a migração para o teletrabalho foi difícil, principalmente para nós, enquanto grupo internacional. Há sempre grandes restrições à utilização das tecnologias, a confidencialidade dos dados. A Cofidis em Portugal tem mais de 800 colaboradores. Exatamente. Portanto, a Cofidis em Portugal tem mais de 800 colaboradores e, portanto, num curto espaço de tempo, colocar 800 colaboradores a trabalhar a partir de casa, com a preocupação de conseguirmos manter a mesma qualidade de serviço, a mesma rapidez de resposta, com todos estes predicados, sem perder efetivamente a ligação àquela que é a nossa gênese, e a Cofidis em 2021, pelo 9º ano consecutivo, escolha do consumidor na categoria de crédito ao consumo, portanto, diz bem daquela que é a nossa ambição no que diz respeito à qualidade do serviço que prestamos. Foi, de facto, um grande desafio, mas acabamos por fazê-lo, e hoje, neste momento em que estamos confinados, nós temos mais de 90% das nossas pessoas a trabalhar remotamente, e os nossos parceiros e os nossos clientes não têm esse impacto. Não é o teu caso, estás no escritório. Eu hoje estou no escritório, portanto, eu, enquanto elemento da administração, acabo por me dividir aqui um bocadinho, mas temos a maior parte das pessoas a trabalhar em teletrabalho e com índices de produtividade, de eficiência e de qualidade de serviço muito normalizado. Deixa-me só particularizar aquela pergunta que eu estava a perguntar, que era, ou seja, o mercado de novos caiu 11%, dos usados caiu 11% e o outro 34%, vocês, enquanto financeiras e enquanto Cofidis, o mercado não teve funcionado todo igual, também resistiram também ou sentiram também uma grande queda e acompanharam o mercado, ou em contrapartida mesmo assim financiou-se um pouco mais, permite amortizar essa queda? Como é que foi? Referes-te a 2020 ou referes-te a 2020? Já está a olhar para 2020 nesse balanço mais global. Dividiria isto em dois momentos. Nos 2-3 meses que se seguiram ao início da pandemia, primeiro estado de emergência, primeiro confinamento, aí necessariamente a nossa queda foi significativa em termos do volume de negócios, porque necessariamente todas as entidades financeiras, um pouco por toda a Europa, banca, grandes grupos, todos tiveram aqui um reflexo natural de restringir um bocadinho o acesso ao financiamento, por uma questão de proteção de todo o ecossistema, dos parceiros, dos clientes, das próprias entidades. Portanto, houve aqui muita incerteza. Nós rapidamente passamos de um contexto que era perfeitamente normal e de grande prosperidade em termos europeus já há vários anos, para um contexto em que tínhamos milhares de desempregados todos os meses a surgirem, em que tivemos, por exemplo, em Portugal, mais de 1.000 pessoas mais de 1 milhão de pessoas em layoff, quando temos uma população ativa de aproximadamente 5 milhões. Portanto, todo este contexto de grande incerteza sobre o que é que haveria de acontecer limitou de forma significativa as nossas operações numa fase inicial. A partir do segundo semestre começamos a normalizar, a adaptar-nos, a conhecermos, aprendemos todos. O próprio governo, portanto, foi aqui libertando algumas das questões regulamentares, a EBA, a Associação Europeia de Bancos também, e, portanto, nós acabamos o ano com uma quebra, eu diria, razoável e em linha com aquilo que o mercado quebrou. É verdade que no caso dos usados a resiliência é necessariamente superior e, portanto, nós terminamos o ano com uma quebra muito em linha com aquela que foi a do mercado. Curiosamente agora... Hoje em dia o vosso negócio pesa mais nos usados ou mais nos novos, em termos de que é a vossa... Claramente nos usados, nos usados. E nesse sentido, se calhar vocês serão beneficiados porque os beneficiados em termos gerais do mercado, porque os novos caíram 34% e os usados apenas caíram 11%, ou seja, quer dizer que se o vosso peso está mais dos usados, era essa um bocadinho a minha pergunta, vocês acabaram por não cair tanto como se calhar o global do mercado, porque o peso dos novos não contou tanto para vocês, não é? É um facto. Nós trabalhamos com alguns grandes grupos que trabalham muito novos, mas a nossa maior fatia é efetivamente o veículo usado. Licínio, então deixa-me aqui dar-te um salto olhando um bocadinho para a frente, não é? E pensando tu que tens outra noção, né, nesta matéria do que eu em termos da realidade da Cofidis e do mercado, mas aqui perguntava até numa ótica mais da Cofidis, que é... como é que é esta evolução em relação ao crédito automóvel, tendo em conta este elemento das moratórias que aí vem, não é? Tu sabrás melhor do que eu, mas pelos dados que nós recolhemos, Portugal é o terceiro país da Europa onde houve maior percentagem de moratória. Está aqui esta análise da visão, que assumimos que que esteja correta, e é isso que eu te perguntava, ou seja, antecipas que isto pode vir a ser um problema
quando começarem a terminar as moratórias em termos de risco de crédito, até que ponto a importância do seguro de proteção de crédito vai jogar aqui? O que é a tua opinião? Como é que tu antecipas este final das moratórias? É uma boa questão. Efetivamente, as moratórias têm uma grande relevância em Portugal. A estatística que acabamos aqui de ver é relevante. Portanto, estamos a falar de uma exposição à moratória de 22%. Outra vez no ar, já agora, só para enquanto estamos aqui a falar. Estamos a falar de uma exposição à moratória de 22%, quando a média da União Europeia foi 7,5%. Só há duas economias, e que são economias muito frágeis, como nós conhecemos, a da Hungria e a do Chipre, que estão acima da nossa. Estamos a falar de mais de 45 mil milhões de euros em moratória em Portugal, ainda que sejam particulares e empresas. Se nós olharmos para uma economia forte, como é o caso da Alemanha, eles não chegam a 3% de exposição à moratória. Portugal tem 22% e qualquer coisa. É, de facto, muito importante. Isto cria uma grande incerteza e uma grande preocupação para todas as entidades em Portugal. Portanto, falamos do governo, falamos do regulador, falamos da banca, e essa relevância é evidente. Aliás, se nós olharmos para o relatório de estabilidade financeira que o Banco de Portugal emitiu no final de 2020, a palavra moratória aparece 140 vezes nesse relatório. É um relatório que evidencia os riscos e as vulnerabilidades do país, portanto, 140 vezes foi focada a palavra moratória, e isto diz bem da importância que lhe é dada. Porque, efetivamente, não há uma previsão, não há uma incerteza. A moratória pública vai terminar em setembro de 2021, a menos que haja aqui algum prolongamento. Caso contrário, ela terminará em setembro de 2021, e a moratória pública é aquela que, indubitavelmente, tem mais peso no encargo familiar e na estabilidade familiar dos portugueses, porque é aquela que consagra o crédito de habitação, e o crédito de habitação é aquele que tem necessariamente mais impacto no rendimento familiar das nossas famílias. O que é que isto quer dizer? Pessoas que tenham tido, e pessoas com rendimento relativamente baixo, como nós temos em Portugal, o rendimento médio em Portugal é de 900 euros, mas na verdade mais de 2,3 milhões de portugueses têm um rendimento líquido entre os 600 e os 900. E, portanto, isto evidencia bem a fragilidade da nossa economia. Basta que um cliente fique desempregado, basta que um cliente tem uma incapacidade temporária para o trabalho, portanto, uma baixa médica por doença, o próprio divórcio, portanto, uma questão social que é recorrente no nosso dia-a-dia, para que ele tenha ali um desequilíbrio financeiro no seu orçamento e que seja, por vezes, irreparável e que ele não tenha a capacidade de reagir. E tu, há pouco, na tua questão, tocavas num ponto, que é o seguro de crédito. Portanto, o seguro de crédito é uma grande alternativa, é um grande valor, é um grande serviço que o comerciante de automóvel, ou neste caso, porque estamos a falar de financiamento automóvel, pode prestar ao seu cliente numa perspectiva de garantir aqui preventivamente aquilo que possa acontecer ao cliente. Quando nós olhamos para o financiamento automóvel, geralmente estamos a falar de operações que têm maturidades em termos de prazo muito próximas entre os 9 e os 10 anos, portanto são operações de longo prazo, e mesmo que um consumidor, mesmo que um cliente à data de hoje se sinta relativamente seguro e que entenda que... Oi, cá estamos naqueles momentos da internet onde temos aqui o Licínio a fazer de estátua. Tivemos aqui algum... Já me estás a ouvir agora? Já estás de volta. Estavas a explicar de facto que são cerca de 9 anos e por isso o período é longo e pode acontecer aqui outras coisas, não é? É isso mesmo que um cliente à data de hoje possa entender que não é muito vulnerável, portanto, do ponto de vista profissional, a verdade é que num espaço temporal de 10 anos, muitas coisas podem acontecer e essa situação pode se inverter com muita facilidade. Eu deixo um exemplo que é relativamente evidente. Há 2 anos ninguém diria que um trabalhador, por exemplo, da TAP, poderia ter aqui alguma dificuldade naquela que é a sua questão socioprofissional, e hoje nós vemos que há vários trabalhadores da TAP que veem com alguma incerteza o seu futuro. Portanto, é um bom exemplo de que, se efetivamente houver este cuidado e esta aposta no seguro de crédito, há uma paz de espírito diferente e há necessariamente uma tranquilidade para assumir um compromisso e contratar, porque está automaticamente a transferir o risco desta incerteza para a seguradora.
Olha, obrigado, obrigadíssimo. Acho que é interessante até para uma evolução do mercado e são novos produtos e nova forma de abordagem. Agradeço esta clarificação para quem nos ouve e para quem também tem o contacto com o consumidor final para este tipo de situações. Dava-te agora um salto numa ótica de tentar ver aqui, se calhar, as coisas, ou ver como é que é a tua perspectiva, então, em particular, num dia como estamos hoje, que será anunciado o desconfinamento, sabendo também outros dados que nós temos de que a poupança está em alta nas famílias, as pessoas, de facto, estando mais em casa, gastaram menos dinheiro, a um nível mais elevado disto, e de alguma forma, e nós até temos aqui um gráfico que é do Market Report que nós estamos a lançar para o mercado, penso que é hoje, onde tu vês aqui aquilo que foi a evolução da procura no stand virtual entre aquilo que foi 2019 e 2020. E como podemos ver ali, não é? Dá para ver perfeitamente que aqui houve esta queda bruta em termos do tráfego e da procura de carros no stand virtual em abril, como aconteceu no mercado como um todo, mas a partir do momento em que começámos a melhorar, a normalizar e depois houve as medidas de desconfinamento, tivemos inclusive um período, tu próprio também comentaste, após ali maio, já em junho, não é? Aqui, um crescimento da procura muito acima daquilo que até foi 2019. A minha pergunta para ti é como é que tu antecipas este pós-desconfinamento? Achas que vai acontecer uma reação semelhante a 2020, onde teremos outra vez uma reação muito grande em termos da procura, ou como é que tu vês? Eu creio que sim. No que diz respeito à poupança, ela seria melhor se fosse... o aumento da poupança é inequívoco. Portanto, nos últimos 5 anos a taxa de poupança em Portugal ronda os 7% e eu penso que terminamos o último trimestre do ano passado na ordem dos 11%. Portanto, o aumento é inequívoco. Ele não será tanto por uma consciencialização financeira de necessidade de poupar, mas mais por uma redução de consumo, porque, como tu dizias e bem, se as pessoas não podem viajar, não podem jantar fora, não podem fazer férias, fins de semana, tudo isso, necessariamente acabam por não consumir tanto e necessariamente poupar. E isso acaba por ser também positivo. Eu diria que sim, não sei se, portanto, fala-se muito do revenge spending, as pessoas não gastaram durante todo este período e agora vão gastar tudo aquilo que não gastaram. Eu não sei se será assim uma corrida desenfreada ao consumo, mas há uma coisa que para mim é clara, e eu sou um otimista por natureza, há necessidades que não se esgotam no tempo e, portanto, a aquisição de um automóvel, por exemplo, é uma necessidade que não se esgota. Se eu precisava de substituir o meu automóvel há 3 meses, se estive confinado, eu dentro quando o mercado reabrir, eu dentro de alguns dias vou necessariamente manter essa necessidade de renovar o meu automóvel. E confortável se continuar a ter o emprego, ou seja, há um número significativo da população, 80%, 90% da população, que sente esse conforto. Haverá uma série de pessoas que estarão mais preocupadas. A grande maioria eventualmente continuar a avançar num tipo de decisão como é a compra de um carro. Não? É isso mesmo. Quem não teve nenhuma alteração naquele que é o seu orçamento familiar, hoje tem mais capacidade financeira e tem efetivamente mais dinheiro, mais capacidade de consumo do que tinha há um ano atrás. E por isso, certamente, vão ter a oportunidade de consumir. E nós sentimos, quando falamos, inclusivamente, entre grupos de amigos, nós sentimos que toda a gente diz, bom, eu gostava de fazer umas férias, eu gostava era de ir, quando isto acabar, eu vou passar um fim de semana aqui, eu vou passar um fim de semana ali, vou fazer um spa. Portanto, toda a gente está aqui um bocadinho ansiosa por poder aproveitar, relaxar, e eu diria que sim, vai haver um retorno ao consumo, e isso é positivo, porque o consumo necessariamente tem um impacto na economia que todos nós necessitamos, e o país em particular. No último confinamento que isso de facto aconteceu, eu talvez diria aqui só uma coisa daquilo que é a experiência do stand virtual, que é, neste confinamento, a queda não foi tão significativa como foi no primeiro. Ou seja, absolutamente. Nós sentimos isso também. É que o crescimento é tão grande como vimos naquele gráfico há pouco, haverá seguramente um aumento com algum significado, mas talvez não desceu tanto, mas também não vai subir tanto. Ou seja, haverá aqui algum efeito, mas daqui a uns meses, a gente, quando olharmos para os números, veremos se estamos corretos nesta nossa divisão.
É porque, na verdade, todos se adaptaram. Os clientes adaptaram-se e os comerciantes de automóvel também se adaptaram e, portanto, estão hoje muito mais preparados do que estavam há um ano atrás para poderem trabalhar via marketplace, via digital, fazerem ações, tirarem fotografias, prepararem os carros, terem serviço de entrega. Portanto, eles hoje são muito mais capazes de resistir a esta adversidade do que o eram no passado, e os próprios clientes que viveram no primeiro confinamento e, eventualmente, o primeiro contacto com esta novidade de comprar um carro à distância, mas que hoje veem que é perfeitamente seguro, que os comerciantes portanto, oferecem todas as condições e toda a confiança, e por isso já não se abstêm de manter o seu nível de consumo e de continuarem a fazer os seus negócios e a adquirir automóveis, mesmo estando em confinamento. Sim, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta mais provocadora, está bem? Força. Se não te importares, que não é uma realidade, penso eu, ainda no mercado nacional, mas, por exemplo, eu que tive muitos anos mais fora, no estrangeiro, nomeadamente ligado aos Estados Unidos e particularmente à Inglaterra, mas talvez na Inglaterra até seja um mercado mais gritante, onde a componente das pessoas comprarem ou terem aquilo que se chama quase a subscrição para terem o carro numa ótica de leasing, ou seja, não fazem o financiamento, mas no final ficam sem o carro, tem um peso muito significativo, como tu saberás melhor do que eu. Eu penso que ainda não é uma realidade objetiva em Portugal, mas é evidente o esforço dos grandes players de renting no mercado de introduzirem e começarem a promover cada vez mais, como está aqui alguns exemplos que isto é que de lease plan, acho eu, em termos de criarem mensalidades e que por vezes não é fácil de comparar para o consumidor e em função daquilo que é o valor que eles avaliam do carro ao final de 3 ou 4 anos e talvez negócios que tenham de grande volume com as marcas, geram aqui determinadas mensalidades que por vezes não são 100% comparáveis com o financiamento. Minha pergunta é, como é que vocês, uma Cofidis, olha para isto? Isto é complementar, isto é visto como concorrência, e no futuro vocês também terão que entrar mais no renting? Achas que isto vai ser uma realidade ou a nossa cultura, as pessoas estão mais ligadas ao bem e querem fazer o financiamento? Como é que tu olhas para isto? Olha, objetivamente, eu acho que tudo aquilo que acrescente valor à cadeia e à cadeia de valor e ao cliente deve ser ponderado. A questão do renting, na verdade, eu diria que não é complementar, ou poderá ser, de certo modo, mas será mais concorrente do financiamento clássico. Poderá ser complementar quando, se partirmos do ponto de vista, falando naturalmente de particular, se partirmos do ponto de vista, eventualmente, de um profissional liberal que faz muitos quilómetros e que quer trocar de carro de 3 em 3 anos, poderá eventualmente ter aqui algum interesse. Mas, particularmente, eu diria que no caso de um particular, a globalidade dos particulares, esta é uma solução que é concorrente do crédito, do financiamento clássico e que, inclusivamente, não apresenta aqui uma grande vantagem. Eu, pessoalmente, não vejo. Quando nós falamos de renting, estamos a falar de um produto que é semelhante ao crédito clássico que existe hoje, mas onde incluímos nesse pacote o seguro, os impostos, pneus, manutenção. Portanto, há aqui um package, digamos, que é incluído. Eu não vejo, num particular que tem uma utilização cotidiana normal, um grande interesse em incluir esse package. E eu, inclusivamente, posso concretizar um bocadinho sobre isso. Imagina um consumidor, um cliente particular que no ano passado, há um ano, precisamente, antes do início da pandemia, contratou um carro no serviço de renting, com manutenção incluída, pneus, tudo isto, e que, entretanto, ficou em teletrabalho, não utilizou o carro, não fez quilómetros, mas, na verdade, ele esteve em cada mensalidade a pagar uma componente de pneus e uma componente de manutenção, que, na verdade, ele não precisava de pagar, porque como ele não fez quilómetros ao longo do ano, ele nunca necessitaria de suportar um custo com manutenção. A minha questão é, então, que sentido é que faz e qual é o valor acrescentado? Até porque hoje as modalidades existentes de crédito clássico, e os comerciantes de automóveis têm essas modalidades disponíveis e estão cada vez mais adaptados, já permitem que o cliente, se a sua necessidade se alterar e se ele pretender fazer uma substituição de viatura num curto espaço de tempo, o consiga fazer com todo o conforto. Um cliente que hoje faz uma operação de financiamento e até a largo prazo, imaginemos a 120 meses para ter uma mensalidade baixa, mas que ao final dos mesmos 3 anos entende que necessita de um outro veículo, seja porque a família cresceu, seja porque a tipologia de veículo que ele gosta se alterou, seja por que motivo for, quer alterar o consumo, portanto, a tipologia de consumo,
Se ele quiser fazer essa alteração ao fim de 3 anos, qualquer comerciante de automóveis está capacitado para lhe retomar esse veículo, para fazer a liquidação daquele financiamento em curso e para refinanciar um novo veículo de acordo com as suas pretensões. E, inclusivamente, a legislação hoje determina que o máximo que pode ser cobrado por penalização de antecipação de financiamento é quase inexistente, estamos a falar de 0,5%. Numa operação de 20 mil euros, 0,5% são 100 euros. Portanto, é ridículo, é um valor que, ou seja, partindo deste pressuposto, eu não consigo ver qual é a mais-valia para um particular no seu uso cotidiano de contratar um serviço. A manutenção está incluída, mas em bom rigor ele tem que continuar a ligar para a oficina, a marcar, a fazer. Qual é a mais-valia aqui associada? É eventualmente ter uma mensalidade sempre certa, e de não ter o custo da manutenção eventualmente periódica, mas de qualquer modo não o paga antecipadamente, portanto só vai pagá-lo, só vai suportá-lo se efetivamente ele se vier a observar. Os teus pontos, acho que a questão que se levanta é que às vezes a mensalidade que pode sair no renting pode aparentar ser mais competitiva do que o financiamento, porque, por exemplo, um carro que seja feito a 2 ou 3 anos, ou 3 anos que seja, mas que no final tenha um valor residual, não sei dizer 30%, 40%, seja, por exemplo, um valor superior do que era a entrada que foi dada para o carro, quer dizer que a mensalidade naquele período possa eventualmente parecer mais competitiva. Não sei, se calhar em muitos casos não, noutros casos sim, mas em termos de bola de cristal, tu achas que no caso nacional não será de esperar uma grande penetração a nível do renting, como é em mercados mais anglo-saxónicos? Eu pessoalmente diria que não, até porque em Portugal nós temos um país pequeno, nós temos um país que se atravessa em 6 horas de norte a sul do país, portanto as pessoas não fazem muitos quilómetros em Portugal. E quando não se fazem muitos quilómetros no dia-a-dia, a vertente do renting perde aqui força. Por isso eu diria que eu pessoalmente compreendo que as gestoras de frota tenham que encontrar aqui formas de diversificar o seu negócio, é uma prática de gestão e faz todo sentido, há sempre nichos que se podem desenvolver, eu eventualmente faria o mesmo se estivesse no lugar deles, mas particularmente não vejo aqui um grande interesse e não vejo de que forma é que eles conseguem apresentar uma mais-valia para o cliente face àquilo que ele encontra hoje em qualquer comerciante de norte a sul do país. Então agora deixa-me pegar aqui num ponto que eu tenho a certeza que tu tens mais interesse, que é no tema das motas. Ou seja, além de eu achar que eu penso que tu és um motar, há pouco comentavas que já fizeste ali o Douro várias vezes de mota e que te dá imenso prazer Uhum. Eu, por exemplo, eu acho piada, nunca fui muito por aí porque sou pai de 2 filhas e sempre achei que era um exemplo complicado, uma altura que também quiseram ter motos, mas pronto, não fui por aí, mas aprecio, acho piada ao conceito, mas não, no facto não evolui. És que experimentar. Tudo sim, e bem, não é? E eu estou a perguntar, claramente as motas tiveram também mais uma vez o ano passado um boost adicional e aqui também de uma forma mais conjuntural, porque pela questão da pandemia, como vemos aqui mais uma vez um gráfico do nosso Market Report que estamos a lançar agora na análise do Market 2020, onde vemos aqui um crescimento muito significativo, onde já era normal, vemos ali na linha mais clara que no fundo quando entramos na sazonalidade do verão há um crescimento da procura das motas. O ano passado foi a loucura total, não apenas pelo fim do confinamento, que também motivou, mas por outro lado porque as pessoas olharam para as motas como uma alternativa do meio de transporte individual que claramente, em relação aos transportes públicos, e uma questão de evitar a pandemia. E por isso eu perguntava-te mais uma vez, nós que estamos aqui prestes a entrar na época alta, tu também achas que vamos continuar, ou seja, o tema das motas ganhou aqui um andamento diferente, uma penetração diferente, isto se manterá também este ano, agora que estamos a entrar na época alta? Eu diria que sim, Nuno, eu diria que sim. Há muito espaço para crescer no negócio da moto em Portugal. Portugal é um país deliberadamente que tem condições, como poucos, para a utilização da moto. Se olharmos para uma cidade como Lisboa, que é a capital, são 290 dias por ano sem chuva em Lisboa, portanto, as condições são muito favoráveis para a utilização da moto e a penetração ainda é relativamente tímida, portanto, apesar de se terem feito aqui boas evoluções e tem-se feito aqui uma transformação no próprio utilizador da moto ao longo dos últimos anos,
já não é a moto como solução única, exclusivamente de lazer, mas sim já como uma solução de mobilidade integrada e importante em diversos segmentos e tipologias de consumidor que não existiam eventualmente há 10 anos. A moto, eu diria que é difícil a moto substituir um automóvel, portanto é um meio de transporte complementar, porque há sempre conceito de família, há sempre as condições meteorológicas, portanto eu diria que é difícil alguém ter única e exclusivamente uma moto e não ter um automóvel, mas no que diz respeito à solução de mobilidade e em complemento ao automóvel, eu diria que a moto é muito mais interessante do ponto de vista global do que inclusivamente os transportes públicos. Estamos a falar de uma solução com preço muito controlado, com um estacionamento muito fácil, com uma agilidade tremenda no meio do trânsito, com consumos hoje notáveis. Temos scooters a fazer menos de 2 litros aos 100, as manutenções também com preços muito simpáticos. Portanto, eu diria que é uma ótima solução, permite manter o distanciamento social, permite uma conveniência muito grande, é de facto uma grande alternativa aos transportes públicos e, portanto, vai continuar a crescer e a desenvolver-se. Eu sei que, claro, a Cofidis sempre teve, e tu, um papel importante, né, neste mercado das motas. Vamos, inclusive, seguramente, entre a Stand Virtual e também a Cofidis, trabalhar em conjunto e ver como é que podemos dinamizar mais este mercado e dar esse foco. Eu dava-te aqui um salto para algo que tu já comentaste e logo no início, e muito bem, que tem a ver com todo este tema do desafio da pandemia e que, de facto, todos observámos que a evolução em termos de vendas digitais, e mesmo para vocês, e entraste nesse processo, da própria entidade financeira, e vocês correu bem, não é? Já se estavam a antecipar e uns meses antes lançar o processo full digital por parte da Cofidis e de facto eu acho que o mercado, como tu comentaste bem, acelerou num ano naquilo que se calhar iria evoluir em 3 ou 4 anos pela necessidade, e por isso mesmo neste segundo confinamento estamos a ver um nível de vendas e um nível de capacidade de interação com os consumidores diferente, apesar das limitações serem as mesmas que aconteceu antes. E por isso é que eu te perguntava, ou seja, daquilo que foi, independentemente da Cofidis, tu explicaste bem no início, todo o processo de digitalização que implementaram e que facilitou esse processo, quando pensas nos teus clientes e no processo, o que é que tu viste e de ações que vocês também tomaram para dinamizar essas vendas durante o ano passado? Há algumas ideias ou sugestões que queiras realçar em termos de que também ajudou e vocês acompanharam nesta aceleração digital enquanto financeira que tem muitos clientes no mercado? Sim, sem dúvida. Nós efetivamente lançamos o processo full digital, mas não ficamos por aqui. Nós fizemos e desenvolvemos uma série de ações ao longo do tempo. Nós fizemos uma convenção nacional em dezembro de 2019, portanto pouco antes, 2 meses antes de lançarmos este processo full digital, com a maior parte dos nossos parceiros, dos nossos comerciantes de automóveis, onde apresentamos uma novidade. Foi um programa de aceleração a que nós chamamos Boost. E em que é que consistia este programa de aceleração? No fundo, nós sentimos que era importante, e enquanto parceiros, ajudar os nossos parceiros a venderem mais, a potenciarem o seu negócio, a potenciarem os conhecimentos e competências que quer eles, quer as suas equipas têm sobre esta digitalização, porque ela era uma necessidade premente, veio-se a observar ainda mais, mas já o era no passado, e portanto nós lançamos este projeto. Aquilo que nós fizemos foi várias ações, conferências, workshops, dinamização, ajudar e ensinar os nossos parceiros a como digitalizar o seu negócio. Eu dou aqui um exemplo. Nós fizemos ainda no pré-pandemia, naqueles 2 meses iniciais do ano, alguns workshops presenciais, quer em Lisboa, quer no Porto, e depois demos continuidade em modo online, sobre, por exemplo, marketing digital, onde nós contratamos um dos maiores especialistas nacionais, que é o Marco Gouveia, portanto, que é professor na Católica em marketing digital, que é regional trainer da Google, única e exclusivamente para produzir conteúdos, fazer workshops live com os nossos parceiros para lhes explicar como é que podiam desenvolver o seu negócio, como tirar melhores fotografias, como desenvolver as redes sociais, como aproveitar o marketplace como stand virtual para desenvolverem o seu negócio, portanto, como efetivamente usarem o digital e o marketing digital, todas as ferramentas que hoje no canal de YouTube, tudo aquilo que hoje
o marketing digital coloca à sua disposição para que possam chegar a mais consumidores, porque hoje um concessionário, um comerciante de automóvel, um stand que esteja, por exemplo, em Ponte Lima, se não trabalhar no digital, vai se centrar nos consumidores que giram à volta de Ponte Lima. Mas se ele se focar no digital, ele amanhã vai conseguir chegar a um cliente de Faro ou a um cliente dos Açores. E, portanto, tudo isto foi aqui uma inversão. E eu dei aqui o exemplo do marketing digital, mas nós fizemos ações sobre marketing digital, sobre vendas, sobre tratamento de objeções, temos uma série de outras em pipeline. Portanto, nós temos estado aqui a desenvolver este programa de aceleração, porque entendemos que é verdadeiramente isto que é ser parceiro. Hoje, centramos-nos muitas vezes única e exclusivamente nas condições financeiras, no pricing, quando na verdade ser parceiro é tudo isto. Portanto, é apresentar uma boa operativa, é ter uma boa capacidade de resposta, é conseguir fazer disrupção digital, que foi aquilo que nós fizemos com a assinatura digital, que é quase uma exclusividade no mercado hoje. Portanto, em muitos operadores só há 2 ou 3 que ainda têm esta capacidade, e é efetivamente colocar à disposição dos nossos parceiros este tipo de ferramentas, ajudá-los a eles e às suas equipas a potenciarem o seu negócio, a crescerem, a desenvolverem. Portanto, fizemos aqui muitas ações e temos muitas outras em pipeline para continuar a desenvolver, porque isto sim é acrescentar valor à cadeia. Sem dúvida. Então, eu ia pegar exatamente nesse último comentário para fecharmos este nosso Motorcast, que é, como tu sabes, maioritariamente a audiência que nós temos aqui, que muitas vezes genericamente estes nossos Motorcasts atingem cerca de 2.000, 3.000 pessoas, mas que são essencialmente profissionais, ou seja, a grande maioria dos profissionais acaba por assistir a estes motorcasts, porque normalmente, como tu, temos aqui pessoas muito relevantes em termos do setor automóvel e os vossos insights são relevantes para o dia-a-dia dos nossos clientes. E nesse sentido perguntava-te, na linha do que tu estavas a dizer, e falaste algumas coisas que vocês já fizeram, esse programa Boost, uma série de iniciativas que introduziram, perguntava-te, quando olhamos para 2021, não é? Que novidades é que os nossos e vossos clientes, que temos aqui uma grande interação, podem esperar, nomeadamente neste sentido de, como já tinhas falado anteriormente, continuar com esta preocupação de aceleração das vendas e, no fundo, recuperação um bocadinho estes primeiros 2 meses, que seguramente afetou a todos, por mesmo que tenham estado menos mal do que foi o confinamento anterior. O que é que podemos esperar por parte da Cofidis? Bom, nós somos um dos principais operadores deste setor e temos uma estrutura comercial muito, muito alargada, focalizada no financiamento automóvel e nos nossos parceiros de norte a sul do país. Nós temos mais de 40 gestores comerciais espalhados de norte a sul, temos mais de 10 responsáveis comerciais, portanto, nós temos uma estrutura bastante alargada de apoio aos nossos parceiros. Estamos a desenvolver e a profissionalizar ainda mais o acompanhamento comercial que nós fazemos. Estamos a fazer evoluir todas aquelas que são as nossas aplicações internas que permitem que o comerciante seja mais eficiente, seja mais efetivo. Para teres uma ideia, nós em Portugal temos, como eu dizia, aproximadamente 800 colaboradores. A nossa direção de sistemas de informação tem 110. Nós estamos a falar de 110 pessoas que trabalham exclusivamente a desenvolver soluções. Isto nem sempre é fácil de percepcionar, portanto é um trabalho muito invisível. Estamos a falar de engenheiros de arquitetura de sistemas informáticos, programadores, back-end, front-end, um sem número de pessoas. Eu te entendo bem, porque a nossa equipa comercial, somos 50 pessoas, e a equipa que nós temos de engenharia de programadores são 200. Não é? É verdade que servem a Europa toda, em termos de automóveis, mas mesmo assim são 200 programadores e engenheiros, e no mercado nacional somos 50 em termos comerciais. Não é? Aí está. Portanto, nós temos uma equipa muito focada no desenvolvimento daquilo que é a qualidade do serviço que nós prestamos aos nossos parceiros, porque temos a consciência que hoje aquilo que faz a diferença é a jornada, é a experiência do cliente, é a chamada Customer Journey. O cliente está em mudança, tem novos tipos de exigências, há novos perfis de consumidores a chegar e os nossos parceiros vão sentindo isso todos os dias, com o avanço do digital, com as necessidades, com as questões que eles fazem que há 5, 6 anos, se calhar ainda não faziam. Portanto, toda esta mudança nós temos que a preparar. Nós temos levado a cabo na Cofidis vários estudos, quer de nível nacional, quer internacional, sobre o automóvel, sobre as soluções de mobilidade como um todo, sobre a transferência energética, sobre tudo isto. Temos estado aqui a fazer evoluir algumas ideias, temos estado aqui a preparar uma série de coisas que vão acontecer no futuro a 1, 2, 3 anos, e nós já temos isto planificado e temos isto preparado.
porque, como eu dizia, nós somos um operador muito importante deste setor, queremos continuar a ser e, inclusivamente, a desenvolver ainda mais esta nossa presença, e temos a consciência que só assim é que nós conseguiremos estar a dar sempre a melhor qualidade de serviço possível aos nossos parceiros. Sem dúvida. Como eu dizia, este acompanhamento comercial hoje é crítico, a formação aos nossos parceiros é crítica, porque, repara, não é só desenvolver soluções do ponto de vista informático. Nós temos, desde o início do ano de 2020, este processo full digital, 100% automatizado, mas continuamos a ter alguns comerciantes de automóveis que são resistentes e continuam a fazer contratos em papel e a imprimir 30 folhas, quer dizer, e a carregar contratos por telefone, e por muito que nós expliquemos as mais-valias, e alguns percebem-nas, quer dizer, há um trabalho de formação, de informação, de ultrapassar esta resistência, portanto, de agilidade. É verdade que numa fase inicial eles não percebem a mais-valia, mas quando, entretanto, começam a utilizar a ferramenta e a perceber que os próprios clientes valorizam esta inovação, dá uma imagem de posicionamento, de vanguarda, de inovação, é mais fácil para eles depois, quando percebem que efetivamente é bom, reivindicarem e utilizarem. Mas numa fase inicial, o primeiro contacto, grande parte das vezes, é de resistência. E, portanto, nós temos aqui um trabalho grande de pedagogia, de formar, de informar, de explicar, de ajudar, de consciencializar. E é sobre isso que nós temos focado aqui as nossas equipas, sobre esta questão do acompanhamento, da proximidade, porque estamos absolutamente convictos que é isto que faz a diferença e, acima de tudo, que é isto que sustenta no tempo as parcerias. Nós estamos no negócio automóvel há mais de 30 anos, queremos continuar dentro de 30 anos e, portanto, para que haja esta sistemática evolução e este sentido de parceria, de win-win, de relação de parte a parte, só conseguimos fazer com esta proximidade e com este sentimento de pertença. Licínio, olha, só me resta agradecer, eu acho que foi até vamos um bocadinho mais longo que o normal, porque de facto os temas, quando falamos com as entidades financeiras, sendo um tema que no fundo hoje em dia toca a todos os nossos clientes e é fundamental nas suas operações. Agradeço-te a tua disponibilidade, a disponibilidade da Cofidis em partilhar aquilo que sentiu em relação ao que se passou no ano passado e muita conversa daquilo que a própria Cofidis fez, como é que tu viste o mercado e aquilo que também já está a projetar para este ano. Por isso, um forte agradecimento do nosso lado. Muito obrigado por ter estado aqui neste Motorcast. Eu vou só fechar. Obrigadíssimo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Até breve. Obrigadíssima. É assim que então terminamos o Motorcast de hoje. Tivemos aqui então o Licínio Santos, responsável de toda a área comercial da Cofidis, como viram, e penso que todos os nossos clientes que ouvem este Motorcast veem este Motorcast, têm relação com muitas vezes com a Cofidis, conhecem, sabem da importância. Eu acho que estas opiniões que o Licínio nos deixou aqui são muito relevantes, não só da evolução que assistimos, como, e falamos aqui de alguns temas novos, como é o tema, até que ponto o renting será um tema relevante para considerar, até que ponto a questão, por exemplo, como ele comentou, as moratórias a entrar a partir de setembro, as questões de seguro de crédito são de facto um tema importante, o nicho das motas que aí vem, a discussão que nós tivemos em termos de como é que isto vai ser agora a seguir à abertura, quando muita gente vir este Motorcast, já estaremos na fase inicial de desconfinamento.